Olá você, seja muito bem-vindo a mais uma edição do PB Desporto. Em destaque neste vídeo, Antônio Manuel Góes e a comprovação que o Rio de Janeiro é mesmo o recreio dos bandeirantes. Jorge Moraes e a insensibilidade da CBF na partida entre Cuiabá e Guarani pela Série B do Campeonato Brasileiro. Aqui em Portugal, Sporting tropeça, mas segue líder do Campeonato Português. E clássico, Porto e Benfica também termina no empate. Isso e muito mais aqui nesta edição do PB Desporto. Antes de mais nada, pedindo para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Vamos até Maceió, Alagoas, Jorge Moraes e a insensibilidade da CBF na partida da Série B envolvendo Cuiabá e Guarani. Olá, Júnior, forte abraço para você. Estamos aqui de volta no PB Desporto. Eu vou trazer um assunto aqui que eu considero lamentável. É exatamente o que aconteceu com o Guarani de Campinas, time do interior de São Paulo, ainda brigando exatamente por uma vaga na divisão especial desse ano de 2021, com grande parte, a maioria do seu grupo de jogadores, essa maioria é contaminada com o vírus, e dentro dessa pandemia, a CBF, os velhinhos da CBF, não atenderam ao pedido da diretoria do Guarani para cancelar o jogo realizado, o último jogo realizado contra o time do Cuiabá. O Guarani não tinha nem o número mínimo de jogadores, teve que mandar buscar às pressas jogadores doentes que estavam em Campinas para completar o grupo mínimo para que pudesse então ter a possibilidade de jogar. E o Guarani jogou, claro, perdeu o jogo, ficou desmotivado, com situação lamentável. Teve jogador que quando chegou no estádio já tinha até acontecido a fase de aquecimento dos jogadores para a partida contra o Cuiabá. Resultado disso que eu entendo, e mais uma vez eu me convenço disso, é que a CBF ela tem que cuidar só das seleções brasileiras. Cuidar da seleção principal, da seleção de jovens, da sub-23, da sub-17, da sub-15, a CBF não tem a devida sensibilidade para cuidar de uma competição nacional, de cuidar de campeonatos. Isso tem que ser entregue aos clubes, eles que formem as ligas, uma liga nacional para cuidar exatamente das competições, sejam competições estaduais ou competições nacionais. Mas a CBF não pode, nem deve, pela falta de sensibilidade, continuar conduzindo o futebol brasileiro com suas diversas competições. Eu acho que cuidar só da seleção brasileira já é muito para essa CBF que nós temos aí, insensível aos fatos que estão ocorrendo por conta da pandemia. Tá certo, Júnior? Um forte abraço para você. Com a minha revolta, eu volto a qualquer momento aqui dentro do PB Desporto. Jorge Moraes em Maceió, Alagoas. Aqui em Portugal, 14ª jornada da Liga Portuguesa de Futebol. O Sporting tropeçando em casa no estádio José Alvalade, empatou em 1-1 com o Rio Ave de Vila do Conde, marcando para o Sport o Pedro Gonçalves na primeira etapa e no segundo tempo o Gelson Dali deixando tudo igual para a equipe de Vila do Conde. Ainda assim, o Sport é o líder da competição, 36 pontos ganhos. De segundo vem o Futebol Clube do Porto com 32, mesma pontuação do Benfica, que é o terceiro colocado. Aliás, tivemos também na sexta-feira, no dia 15 de janeiro, o clássico da rodada. O Futebol Clube do Porto recebendo no seu estádio o Dragão, o Benfica empate em 1-1, um jogo muito igual. Talvez o Benfica tenha tido uma pequena superioridade, mas o empate foi justo. Os gols da partida no primeiro tempo, os gols foram na primeira etapa, o Grimaldo marcando para o Benfica aos 17 e o Mané empatando logo depois aos 25. Vale lembrar que o Porto ficou com um jogador a menos a partir dos 30 minutos
da segunda etapa, já que o Taremi foi expulso por uma entrada violenta no atleta do Benfica. No final do jogo, um pequeno atrito entre o Jesus, técnico dos encarnados, e o Sérgio Conceição, o comandante da equipe do Futebol Clube do Porto. O Jesus, para quem conhece, já não é novidade, sempre fica um pouco mais exaltado ali durante o jogo, está ali na beira do gramado. Ele trabalhou no Flamengo, todo mundo sabe disso no Brasil, os torcedores do Flamengo, enfim, não é novidade nenhuma. Em quarto lugar, o Braga, que tem 27 pontos ganhos, foi até Paços de Ferreira e foi derrotado pelo Paços por 2-0, tem 27 pontos ganhos. Em quinto lugar, justamente o Paços de Ferreira, faz um ótimo campeonato, 25 pontos na Liga Portuguesa de Futebol. Mundial de Handebol no Egito, Portugal, 2 jogos, 2 vitórias, estreou contra a Islândia 25-23 e na segunda partida, nesse sábado, dia 16 de janeiro, 33-20 na seleção do Marrocos. O Brasil também participando do Mundial, sem 3 jogadores importantes, o goleiro Ferrugem, o Thiago Petros e mais o Felipe Borges, esse último que foi constatado a Covid quando estava já no Egito, 3 desfalques pela Covid. O Brasil teve um ótimo resultado, 1-1, 29-29 com a Espanha nessa primeira rodada. O Brasil vai jogar ainda contra a Tunísia e contra a Polônia para fechar o grupo. Portugal vai jogar contra a Argélia, fechando a sua participação nessa fase. Vamos agora até o Rio de Janeiro, Antônio Manuel Góes. Que papo é esse de Recreio dos Bandeirantes? Olá, Antônio Júnior e gente do PB Desporto. Aproprio-me do nome do bairro litorâneo da Zona Oeste Carioca, colado à Barra da Tijuca, para declarar em alto e bom tom que o Rio de Janeiro atualiza seu histórico de Recreio dos Bandeirantes. Em 70 anos de estádio, que já foi o maior do mundo, só o Flamengo superou por 9-8 as conquistas do Santos de Pelé no Maracanã. Aliás, Santos e Rio de Janeiro mantiveram uma íntima relação na década de 1960. Em março de 63, o time de Vila Belmiro derrotou o Flamengo na decisão do torneio Rio-São Paulo. Em abril daquele ano, os praianos paulistas haviam goleado por 5-0 o poderoso Botafogo de Garrincha e companhia na decisão da Taça Brasil, à época única competição do futebol brasileiro em nível nacional. Ainda em 63, o Maracanã superlotado assistiu ao Santos sagrar-se campeão mundial contra o Milan. E teve mais do Santos entre nós. As Taças Brasil de 64, 65 e 68, além dos torneios Rio-São Paulo de 64 e 67. Corinthians, Palmeiras e São Paulo levantaram cada 2 troféus no Rio de Janeiro. Em 51, o Palmeiras venceu a Copa Rio, um torneio amistoso internacional que serviu para amenizar a tragédia do Brasil um ano antes da Copa do Mundo dentro de casa. Em 67, os palmeirenses levaram aqui o Rio-São Paulo. Já o Corinthians conquistou no Maracanã o Rio-São Paulo de 53 e o Mundial de Clubes em 2000 contra o Vasco da Gama. O São Paulo, em 57 e 87, venceu no Rio de Janeiro a Taça dos Campeões estaduais. A Portuguesa de Desportos, que já foi time grande e vencedor, também tirou sua casquinha por cá em 52, na decisão com ares lusitanos do Rio-São Paulo contra o Vasco da Gama. Entretanto, ficou para o Flamengo a perda mais patética de um título da Copa do Brasil, ao cair em 2004 diante de sua torcida com o Maracanã superlotado para o azarão Santo André do ABC Paulista. No próximo dia 30, último domingo de janeiro, Santos e Palmeiras decidirão a Libertadores da América no Maracanã, com a galera rubro-negra ainda no rastro da vitória de 1 ano e 2 meses atrás contra o River Plate, assistindo a finalíssima continental entre 2 paulistas pela TV. Cá pra nós, no futebol no Rio de Janeiro, a história comprova mais uma vez, é o Recreio dos Bandeirantes, Antônio Júnior. Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro. Inclusive, Antônio Manuel Góes, eu estava naquela final atuando como repórter da Rádio Universo de Niterói, cobrindo, a final, e Maracanã lotado, a torcida do Flamengo em peso. E, claro, foi uma decepção muito grande para os rubro-negros. E, mais uma vez, uma conquista
de uma equipe paulista, o Santo André, diante do Flamengo em pleno Maracanã. O PB Desporto vai ficando por aqui, pedindo para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Vá também no PB Desporto do Instagram, sempre com informações diárias a respeito do futebol aqui em Portugal, no Brasil e pelo mundo. A todos um grande abraço e até a próxima!